Ontem foi um dia muito especial, hoje é um dia muito especial e amanhã também será. Que dia especial é esse? Dias especiais, onde Deus tem nos dado a oportunidade de a gente colocar em prática os nossos projetos rumo à nossa evolução espiritual. Ele nos oportuniza a todo momento fatos que a gente precisa estar muito atento, porque são oportunidades de trabalho constante para o nosso crescimento espiritual. Eu tenho certeza de tanto eu falar ou outros falarem, vocês aqui já decoraram que nós nascemos lá, partindo do zero, estaquinha zero, e nós vamos chegar a espírito perfeito. Que maravilha, né? Então todos nós seremos perfeitos um dia. Isso vocês não precisam ter dúvida nenhuma. É da lei de Deus. A perfeição a gente vai chegar a ela. Uns um pouquinho mais rápido, outros não. Por mais que a gente lute contra a nossa perfeição, a nossa melhora, de sermos homens de bem, quanto mais a gente pisar no freio, não vai adiantar. É da lei. Não vamos ser atraídos para isso. Tá? E nós vamos ser felizes. O Espírito Emmanuel, no livro do Chico Xavier Pede Licença, no item 27, ele fala, o tema da página dele chama Casa em Reforma. Esse livro ele é feito em conjunto com Francisco Cândido Xavier e Herculano Pires. E diversos espíritos ditaram esse livro. O Emmanuel ditou essa página aqui. Eu peguei só um pedacinho aqui, porque ele fala assim, olha, conceitos enunciados pela civilização cristã em quase 20 séculos são agora testados. Olha que interessante. Enunciados, né, os conceitos que foram enunciados pela civilização cristã. A Boa Nova de Jesus chegou tem 2000 anos. Não é mesmo? A Boa Nova foi colocada nos 4 evangelhos. João, Mateus, Marcos e Lucas, certo? Cada um falou do seu jeito, mas a história é quase toda a mesma por eles. Então, o que o Emmanuel está falando aqui? 20 séculos depois, ele diz que são chegados agora a hora de sermos testados. Né? Alguém já falou aqui da época da transição planetária que nós estamos vivendo, certo? O mundo, hoje de expiação e provas, que é a Terra, vai passar para um mundo de regeneração. Nós já estamos vivendo a transição planetária. Que, a meu ver, pelo que a gente acaba estudando e aprendendo aos poucos, essa transição planetária começou com a vinda de Jesus. Porque ele marca um período dali para frente de transformação moral da humanidade. Não pode ser diferente, uma vez que ele veio como guia e modelo, né? O modelo mais perfeito que Deus nos envia. Então ele vem trazer para a gente os ensinamentos das questões morais. Então, se alguém vem nos ensinar a questão moral e eu sou um bom aluno, já pego lá atrás, não, eu estava andando, a gente andando atrás dele, né? A maior parte das vezes xingando, jogando pedra, mas aquele que prestou atenção já começou de lá para cá, já começamos a nossa transformação moral, que é a transição planetária que começa e inicia lá atrás e que hoje fervilha nos dias atuais. Então nós estamos em plena transição planetária. E quando a gente se assusta com tudo que está acontecendo ao nosso redor, todas as notícias que nos chegam, ainda mais em tempo real, não tem mais esse negócio de prazo. Quando acontecia lá no outro lado do mundo, levava quase um ano para chegar e a gente até nem tinha emoção mais, né? Porque hoje não, hoje a emoção é na hora. Aconteceu lá do outro lado uma tragédia, uma coisa muito boa, a gente fica feliz ou fica triste, junto com o povo que está vivendo naquele momento lá. Então e aí a gente dá de frente com tudo que a gente imagina ou não imagina. E é um grande teste para cada um de nós viver nesse momento, porque não é à toa que nós estamos aqui, encarnados neste momento, vivendo dessa forma. Nós já ouvimos falar, através de Jesus lá atrás, que chegaria o tempo, a época, que o trigo e o joio iam nascer juntos,
e que haveria separação do trigo e do joio. E ela está acontecendo. Muitos joios já não estão mais na terra. Talvez demore um pouquinho, uns 30, 40, 50 mil anos, depois volta para o paraíso perdido. Então esse aviso foi dado há 2.000 anos atrás e hoje está acontecendo e vai continuar acontecendo. Até a Terra transformar de vez em planeta, né, em mundo de regeneração. Mas quando é que isso vai dar? Eu já vi no Movimento Espírita, no nosso meio, muita gente pergunta quando é que isso vai acontecer. Mas Jesus, no seu sermão profético, que quando ele fala e Mateus registra, ele deixa claro quando isso vai acontecer. Então não adianta a gente ficar falando que vai ser em 1957, que tem muitos que acham que vão ser, tomara que seja, que aí está pertinho, mas pode ser também daqui 500 anos, ou daqui 1000 anos, para a gente não importa. O que importa é se a gente vai ter o ingresso para permanecer aqui. E esse ingresso é a nossa regeneração íntima, que nós vamos trabalhar hoje. Né? Então é isso que importa para nós. Mas Jesus deixa lá, nesse sermão dele, profético, que isso vai acontecer quando tudo isso acalmar. Então se amanhã te ligar a televisão, pegar o Google, não achou nada, mas não está acontecendo nada de errado, opa, chegou. Porque enquanto tiver essa confusão, é transição. Na hora que chegar a calmaria, vocês vão ver depois a obra ali. A gente não está aqui, está tudo limpinho, porque eles arrumaram. Mas na hora que estão ali trabalhando, tal, tem poeira, tem barulho, aí agita para lá, agita um mol, passa um pano, porque toda obra é assim. Né? Depois que a obra fica pronta, que está tudo limpo, que a gente chega, abre a casa e entra, que lindo que ficou. Ficou lindo, mas enquanto estava na bagunça não estava assim. Então depois que a coisa está arrumada, a gente vê que a casa ficou arrumada e a gente vê que ficou bonita. Então vai ser assim também com o planeta Terra. O mundo de regeneração vai ser visto por nós e vivido quando a calmaria chegar. Então não precisa ter pressa. Vamos nos acalmar para poder ajudar. Né? E aí continua Emmanuel. São agora atestados, acordando as criaturas para a responsabilidade de viver nos padrões da imortalidade que nos é própria. Esse padrão aqui da imortalidade é nos padrões que Jesus trouxe para nós no ensinamento. Mas quando ele fala de imortalidade, ele está falando para nós, nos lembrando que nós somos espíritos imortais. Alguém aqui tem dúvida que é um espírito? Não temos, né? Então a gente não precisa ficar dando muita ênfase e prioridade para as coisas materiais. Perfeito? Tem que dar, né, a prioridade e aquilo que é necessário e ponto. Porque se a gente exceder nas coisas materiais, a gente esquece de trabalhar as coisas espirituais. E daqui a pouquinho, o Maurício sai daqui, vai desencarnar, ou qualquer um outro sai, porque é normal, e a gente está preparado para isso a todo momento, e a gente vai se encontrar na verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. Não é mesmo? Então é preciso que a gente tenha essa noção, saber disso, para que a gente possa viver os verdadeiros valores do espírito e não as coisas materiais, os valores materiais. Que a traça vai roer, né? A ferrugem vai consumir, né? E o ladrão vai roubar. E a gente não vai levar isso. Mas nós não estamos ainda, até hoje, conscientes disso. Eu já falei isso aqui outras vezes, outros companheiros falaram, vocês já devem ter lido em vários livros, também já devem ter falado. Mas uma coisa é você adquirir o conhecimento, a instrução. Isso não quer dizer que você sabe. Não quer dizer que sabe. Porque saber, se a gente for buscar lá na raiz latina, o que ela significa? Experimentar, sentir o sabor, saborear. Ou seja, sabedoria é você vivenciar aquilo que você tomou conhecimento, aquilo que você se instruiu. Então hoje nós estamos aqui nos instruindo.
Nós estamos tomando conhecimento ou revivendo o conhecimento que alguém já passou, que a gente já leu, que a gente já falou para alguém. A partir do momento que eu coloco em prática o que eu estou falando aqui, aí eu passo a ter sabedoria, eu passo a sentir o sabor daquilo. Eu passo a viver. Aí a gente adquire a sabedoria. Ah, mas a gente vai ter que fazer, se Jesus falou que é para agir dessa forma, perdoar, amar como ele amou. Mas quando é que eu vou conseguir isso? Mas ele não falou para fazer igual ele amou, no sentido do amor ápice que ele vivia, que ele sabia, né? Ele trabalhou o amor no grau máximo. Não é isso que ele está pedindo para a gente fazer. Ele deu aquilo que ele tinha. O que ele está falando para a gente? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, na totalidade do que é amor para mim, que eu já conquistei, eu estou doando para vocês. E para você que está amando aí, ainda naquele nível pequenininho, dê todo esse amor para o outro. É nesse sentido. É dar ao outro aquilo que você tem de bom, de melhor. E Jesus dava o de melhor dele, para que a gente também desse o melhor. Porque esse amor como Jesus vivia, né, como ele é, o amor que Jesus trabalhou nele e conquistou, nós vamos conquistar um dia também. Isso a gente não precisa ter dúvida. Então que bom que todos aqui sabem que são espíritos e são imortais, né? E nós estamos nessa existência hoje, aqui encarnados, né, trabalhando. Então agora conversando de espírito encarnado para espírito encarnados e desencarnados, que aqui tem muitos nesse momento, e são todos bem-vindos. Então todos nós agora, como espíritos, de forma geral, nós vamos bater papo, estudar essa questão de hoje, né? É importante a gente definir, e fica um estudo para outro momento, porque ele vai muito na área, né, mais teórica da doutrina espírita, que a gente tem 3 elementos diversos no universo: Deus, Espírito e matéria. Tá? Deus, Espírito e matéria. Sendo que matéria entende-se de fluido cósmico universal. Se eu for falar de fluido cósmico universal aqui, vai ser a mesma coisa que o Maurício falou a noite inteira e eu não entendi nada. Então nós vamos deixar para lá. Mas é só vocês entenderem que a matéria vai desde o fluido cósmico universal, que é quintessenciado, né? É uma coisa que a gente não consegue observar, até a matéria bruta, mas tudo está no fluido cósmico universal. Tudo que a gente vê, imagina, sente cheiro, vê. Quer ver uma coisa? Olha só que interessante. Tem o tal do telescópio espacial, o James Webb, que foi lançado acho que em 21 pela NASA. Maravilhoso o telescópio. Está no espaço trazendo informações maravilhosas para nós. E outro dia eu vi um camarada falando assim: olha lá, mas cadê a existência de Deus? Olha lá, os planetinhas lá, ó, cadê a população dos planetas? Não está dando para ver nada aqui, ó. Cadê uma foto? Gente, o telescópio foi criado por nós, humanos. O que nós, humanos, detectamos como elemento químico na natureza, na nossa natureza? Apenas 118 elementos químicos. Você sabe o que é isso? 118 elementos químicos, que é a tabela periódica. Quem lembra da maravilhosa tabela periódica que teve que decorar na escola? Serviu para nada, tá, gente? Entendeu? Para mim não serviu para nada, porque eu não fui para essa área, eu fui para outra área. Mas para quem foi? Eu fui para a área do direito, não tem nada a ver, ainda bem que eu esqueci. Mas a tabela da periódica são de 118 elementos químicos. Sabe quanto isso corresponde no universo? O que a gente já tem de conhecimento? Que a espiritualidade já pode informar para a gente? Apenas 4% dos elementos do universo. 4%, gente. Então, coitadinho do telescópio, com a potência, ele só vai enxergar o que o humano sabe, entende, dentro da tabela periódica de elemento químico. Então, ela achou terra, rocha. Ah, lá tem rocha, tem, então ótimo, então tá igual aqui, tem terra e tem água. Mas aquilo que foge dos elementos que nós conhecemos, ele não vai captar. Ele não tem a sensibilidade de captar. Entendeu? Então a gente está crescendo para a gente saber disso tudo lá na frente. Ô, gente, vamos lá, vamos trabalhar a reforma íntima. A reforma aqui foi ótima para a gente trabalhar esse assunto hoje. Tá?
A reforma íntima é a reforma de si mesmo. É uma reforma nossa. Não é mesmo? Reforma íntima. Não é a gente reformar o outro, tá, gente? Porque você já viu como é que a gente é maravilhosamente excelente trabalhador quando a gente vai tratar do outro? Essa palestra tá a cara da minha mulher. Essa palestra tá direitinho pro meu marido. A meu filho precisava ver isso. A gente está sempre querendo cuidar da vida do outro, para reformar o outro. Não é mesmo? Mas a gente nunca traz para nós. É reforma íntima, né? É reforma íntima. Quando a gente ainda procura aquele da família, que a gente é mais íntimo, e quem está na vida dele, está errado também. Mas quando a gente começa a falar da vida do outro, ou tentar falar que o outro tem que mudar nisso e aquilo, que a gente nem sabe quem é. Então, gente, reforma íntima é a reforma nossa. Interior, é nossa. Tá? Não é a reforma do outro. O outro ele vai cuidar dele. A gente pode auxiliar como pai, como mãe, como amigo, né? Mas sem crítica. Aquela coisa boa, de chegar e dar uma força. Mas não tenta obrigar, não, e nem sai falando para todo mundo. Então, esse é o primeiro ponto que a gente já está ciente que é para nós, né? Nem pensar em crítica. Só em pensar já é. Gente, reforma íntima é reforma moral. Tá bom? A gente partiu da estaca zero buscando a evolução, não é isso? A lei de Deus está na nossa consciência. Segundo a doutrina espírita. Os espíritos passam para a gente, está na consciência. Então, se está na minha consciência, por que eu estou fazendo tudo certinho? É porque eu preciso abrir esse livro e ler ele. A gente precisa, no dia a dia, ao descobrir as verdades, tomar conhecimento disso ou daquilo, colocar em prática aquilo que a gente está conhecendo. Quando aquilo que a gente está conhecendo é coisa boa. Quando a gente não tem noção se é bom ou se é ruim, a gente faz. E aí dói. Se dói, não é bom. Aí a gente para de fazer. Então a gente vai apanhando conhecimento devagarinho. Mas no estágio que nós estamos, espíritos que estamos espiando nesse planeta, nós já temos muito conhecimento. Então não precisa daquela desculpa, eu não sabia, nós já sabemos. Então se a gente faz a coisa errada é por prazer, né? Então, esse homem ou essa mulher que nós formamos até este momento, aquilo que está em desacordo com a lei de Deus, nos termos morais, é preciso ser reformado. É preciso ser trabalhado. E aí é que entra a questão da reforma íntima. E aí a gente vai observar que em particular nessa questão da reforma íntima, nós temos o melhor modelo de guia que a gente podia ter. O guia que nós temos é o melhor modelo que Deus nos ofereceu, que é Jesus. Esteve aqui há 2000 anos, 20 séculos, mas já é há quase 5 bilhões de anos o governador do planeta. Só isso. 5 bilhões de anos governador do planeta. Já era um Cristo de Deus há 5 bilhões de anos. Nós não estamos nem... Meu Deus, nem vou falar. Não tem condição de calcular. Em outras palavras, nós podemos dizer que nós somos, na verdade, bebês no aprendizado da reforma íntima. Só há 2000 anos. Quando a gente fala só, a gente fala, puxa vida, 2000 anos, 20 séculos. Olha quantas vezes nesses 20 séculos a gente veio, voltou, e a gente continua fazendo aquilo mesmo. Só isso que eu queria dizer, Mas Deus sempre mandou, ô Silvio, obrigado pela sua ajuda. Mas Deus sempre mandou para nós ajuda para trazer para a humanidade, para ensinar para a humanidade o que era a sua lei. Mas imagina a gente lá atrás, escutando. Quando Moisés sobe o morro para receber lá os 10 mandamentos, o pessoal saiu daquela... que ele era severo, né? Deixou de tomar conta um minuto, quando ele voltou já tinha bezerro de ouro, já estava na farra, a gente ia ganhar tudo. Então ele vem, traz as leis de Deus e ele implanta para disciplinar a cada um de nós, ele implanta naquela época as leis deles, que eram uma lei, botava um bocado de temor, de medo,
Porque senão não tinha freio. Hoje se a gente vê aí, a humanidade está meio bagunçada, porque a lei às vezes ela não é observada, não é obedecida por questões N. Tem uns que preferem viver fazendo a coisa errada e estão nem aí, né? Então, olha só, uma das primeiras ajuda que a gente teve está na nossa consciência, que é a lei de Deus. Essa, naturalmente, a gente vai adquirindo conhecimento, colocando em prática. Fez a coisa errada, doeu, machucou, não está feliz, faz a de novo de forma diferente, opa, foi bom. Então, e de lá para cá a gente vem aprendendo tudo que está aí hoje, né? E outra coisa, gente, não é fazer perfeito. A perfeição ainda não cabe a nós. O Espírito Emmanuel, ele fala para a gente que a infalibilidade não faz parte do processo evolutivo. Na nossa condição hoje, a infalibilidade, ou seja, ser infalível, não faz parte do nosso momento evolutivo. Nós somos espíritos imperfeitos, então a gente vai falir um momento ou outro. Por isso é que é preciso ter o conhecimento que a gente vai adquirindo, a gente precisa ter o ânimo e a coragem de colocar em prática e frear a nós mesmos, o que faz parte dessa reforma. Já Joana de Ângeles, a nossa benfeitora da casa, ela também fala que ninguém se pode considerar irretocável enquanto no processo de evolução. Ninguém, se pode considerar perfeito. Nesse estágio nós estamos. O que quer dizer? O que eles estão dizendo para a gente? Gente, vocês vão errar. É natural que vocês errem. Com o erro, advém as consequências. E a gente sofrendo as consequências, a gente fala, eu não vou errar mais. E a gente vai se melhorando daqui a pouquinho. O que a gente fazia ontem em grande escala, hoje faz menos, amanhã já não faz. A gente tinha um ditado antigo que falava que gato tem medo, gato escaldado tem medo de água fria, né? Água fria, né? É isso mesmo? Coitadinho, escaldado, imagina que a água está quente, né? Mas é porque deve ter caído na água, ele tem medo da água. Então isso acontece com a gente também. Se a coisa ontem não deu bem pra gente, foi muito ruim, trouxe sofrimento, para que eu vou fazer de novo? Né? Lembra lá atrás, quando a gente leu ali as dicas para a reforma da casa, a gente falou lá do escopo? A gente determinar o que precisa ser reformado, quais são as prioridades? Vamos buscar então os ensinamentos de Jesus. O primeiro deles, que a gente vai encontrar antes de Cristo essa mensagem. A mensagem não é de Jesus, mas a gente estuda ela com frequência no Espiritismo, em qualquer outra ciência, outra religião, que é o conheça-te a ti mesmo. Conhecer a gente mesmo. Então, para a gente fazer uma reforma íntima, sincera, verdadeira, produtiva, que vai dar certo, a gente precisa se conhecer. Alguém aqui se conhece profundamente? Ninguém precisa falar não, tá? Alguém conhece? É só para pensar. Eu não. Eu me conheço? É a pergunta que eu tenho que fazer. Eu me conheço? Eu sei de mim? Eu sei de mim? Então como é que eu vou fazer a reforma se eu não me conheço e não sei o que é de mim? Eu posso muitas vezes estar iludido de ser isso ou aquilo, porque o meu orgulho e o meu egoísmo tapa a minha visão da minha realidade. Isso acontece muito. E a gente mente tanto para nós mesmos que a gente acredita naquela mentira que a gente falou. Eu trabalhei em certa época com um camarada que ele mentia tanto, mas mentia tanto, que a mentira dele virava verdade. Ele passava aquilo com facilidade. Falei, gente, então é um estágio perigoso, né? Mas o que é mentira, o que é verdade? Se a gente for ver de uma forma ampla, quando Jesus fala a verdade liberta, é porque a gente, cada passo que a gente vai dando na evolução, a gente vai vendo que aquilo que a gente pensava ontem ser verdade, acabou, não é verdade mais, a verdade está à frente um pouco. Então a gente tem que procurar viver, né? Buscar, pesquisar, analisar aquilo que é certo sempre. Porque mesmo aquilo que é certo numa época pode ser na outra não. Né? Se anteriormente a gente vivia andando aí armado, né, uma espadinha do lado ou uma cartucheira,
Porque se andasse na rua, o cara olhou com cara feia, que é só uma cara feia, chamava para o duelo. Aí chamava uma pessoa e a outra, falava assim, olha, mexeu comigo, não gostei dele, não sei o quê, inventava uma onda e ali... E era aceito pela sociedade. Faz muito tempo não. Talvez fomos vítimas do duelo, talvez presenciamos, mas aceitava-se como verdadeiro, como uma coisa que era natural. E não era. Hoje evoluímos, já não aceita isso. Ninguém de nós aceita isso como verdade mais. A evolução e o conhecimento são dinâmicos. Estão sempre em Isso. constante mudança. Por isso essa verdade, Ela é modificada. ela modifica. Mas a verdade que Jesus trouxe para nós, que é a verdade do Espírito, essa não, é permanente. Essa não vai parar, não vai acabar. E se eu sou Espírito, vocês sabem que são Espíritos e somos imortais e precisamos ser felizes, para que eu vou praticar as coisas diferentes do que Jesus ensinou, do que as leis de Deus pregam? Né? Falta embasamento moral na gente, para poder colocar em prática 100%. Né? Então a gente precisa se conhecer, analisar, mas tem que ser muito honesto. Gente, não vai ter ninguém sabendo. Você não precisa botar no WhatsApp o que você é. Ninguém vai olhar, não vai estar escrito em lugar nenhum. Então, gente, só os desencarnados é que não vão ver, tá, gente? Os desencarnados vão. Os desencarnados irão. Porque aqueles que sabem o que passa na nossa mente, que lê os nossos pensamentos, que nos conhece profundamente, eles sabem quem somos. Nós não somos perfeitos. Amanhã, desencarnados, quiser, porque também a vida dos outros é a vida dos outros, a gente não tem que se meter com a vida de ninguém, mas saberemos o que o outro pensa, o que ele gosta. E muitas das vezes a gente se vê aproximado de um espírito ou outro por afinidade, questão vibratória. Muitas vezes o obsessor é vítima nossa. Ah, mas mete o pau, esculacha o pobre coitado. Mas é um irmão também necessitado. E que se aproxima por afinidade. Gostei do Maurício. Então, se eu estou fazendo coisa errada, eu estou atraindo. Mas se eu estou fazendo coisa boa, também estou atraindo bons espíritos. Estão sempre na espreita, nos observando. Todos eles. São muito mais em número do que nós somos encarnados. Nós somos 8 bilhões. Deve ter mais de 20. Está todo mundo nesse globo. Então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos influenciam muito. E isso somado envolve na atmosfera da nossa Terra. Deixando ela em nível mais baixo, nível mais alto. Olha a nossa responsabilidade com o todo. E Deus espera de cada um de nós, não é só a gente se preocupar com a nossa encarnação, com a nossa melhoria espiritual, mas também a nossa colaboração no todo, na obra dele. Com o que você está contribuindo, Maurício? Você está fazendo só para você? Ou está contribuindo com o todo? Então a nossa função não é só em prol de nós, mas também do outro, mas também do planeta. A outra dica é que para a gente estabelecer o orçamento, né? Considerando o custo do material, mão de obra e tal. Trazendo agora para a nossa reforma íntima. O que é o custo? O que nos custa para a gente fazer a reforma íntima? A partir do momento que a gente já fez aquela análise, né? Já pegamos um caderno, com as 100 folhas ou 200, né? A minha vai ser um livro de 200. Com aquelas linhas bem pequenininhas, porque a gente tem que anotar tudo, né? Aí de repente é muita coisa. Eu sou assim, 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 assim. Eu vou botar os meus defeitos. Mas na outra parte do caderno eu vou colocar os meus valores. As minhas virtudes. Tá? Os meus vícios não são os mais escabrosos, como foi no passado. E a minha bondade, a minha virtude também não é a virtude do Cristo, mas é algo que já está nascendo. Então o que cabe a mim fazer? Deixar morrer o velho homem vicioso
para que nasça o homem novo, virtuoso. Então esse homem virtuoso que está nascendo, então eu analisando meus defeitos, mas também aquilo que eu já tenho de virtude, eu vou aniquilando, não dou água, não dou comida, vai morrer de fome e de sede, meu querido. Fica aí. Que eu vou trabalhar e vou alimentar as minhas virtudes. E aí a gente vai matando aos pouquinhos esse velho homem, vicioso que ainda vive em cada um de nós. Então são aquela história do índio Cherokee falando com o neto, né? Dentro de nós existem dois lobos, isso é uma historinha indígena. E esses dois lobos, eles estão em constante briga, guerra um com o outro. Travam a guerra constante um com o outro. E quando o netinho pergunta para o avô, quem é que vence a guerra? O que o velho índio fala para ele? Vencerá o lobo que você alimentar. Então se a gente estiver alimentando os vícios, ele vai só ganhando força. Mas se você deixa ele para lá, definhando, esquece, e trabalha as virtudes, você vai vencer, você vai crescer moralmente. Então o custo o que é? É a perseverança, é a resiliência, é o bom ânimo que Jesus falou, né? Frente às dores, que o expurgo do vício vai trazer. Não tenham dúvidas, para a gente expurgar, tirar de nós os vícios, vai trazer dor. Porque nós ficamos mal acostumados com aquilo que nos proporcionou durante tempos. Então tudo que é mudança, muitas das vezes traz um pouco de dor, alguma saudade. Mas o velho homem tem que morrer. Aquele homem de vícios, que nasceu novo. Então o custo é esse, que mesmo que venha a dor, persevera, seja resiliente, mantenha-se no caminho do bem, sobe cada dia, evolui cada dia nas virtudes, que aí o novo homem prevalece e não volta mais. Ô gente, olha que vantagem. O que a gente adquire em conhecimento e sentimento não se perde. É seu. Se você conquistou de fato, não perde. Um outro custo são os benefícios. O que são os benefícios? Aliás, o custo eu já falei. Agora, o que são os benefícios? Porque o cara lá, o engenheiro, falou, olha, os custos e benefícios. E nós estamos trazendo para a nossa reforma íntima, qual é o custo e benefício? O custo eu já falei. E o benefício é qual? A gente já imagina, né, gente? É o equilíbrio, a paz. Que bom deve ser deitar a cabeça no travesseiro leve, flutuando, sem nada para te preocupar por ter feito mal a A, B ou C. Praticar o bem te traz essa paz, esse equilíbrio tão necessário, a paz de consciência. E aí eles continuam, divida o projeto em etapas. Lembra que eu falei lá? Separa um cômodo, prioriza isso ou aquilo, para fazer a construção. Na reforma íntima, como é que a gente vai trabalhar isso? Qual é o nosso projeto? Na nossa reforma íntima. O que é o projeto nosso? O nosso projeto é a construção do reino de Deus em nós. E o que é o reino de Deus construído em nós? Porque a gente ouviu falar, só nos evangelhos de Jesus, os 4, 51 vezes sobre o reino de Deus. Mais 15, somados aos 51, mais 15 que está no Novo Testamento. Então é muita gente, né, que escreveu porque ouviu Jesus falar do reino de Deus, que tem que ser construído. Esse reino de Deus, cada um de nós vai construir em nós mesmos. Então o nosso projeto é a construção do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? A gente não parou para pensar o que é o reino de Deus. Quando é que ele vai ser construído? Quando a gente atingir a evolução. Evoluídos, nós seremos esse reino de Deus vivo. Como Jesus o é. A gente vai estar vivendo 100% as leis de Deus. E a gente está trabalhando isso. Uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas a gente está crescendo. Nós estamos evoluindo. A nossa amiga Joana de Andes, a gente fala nossa amiga assim, né? Só que amigo que eu arrumei. Mas a nossa amiga Joana de Andes, né, benfeitora dessa casa,
ela fala pra gente que nunca se amou tanto na terra como se ama hoje. E ela já disse isso para Divaldo já há alguns anos atrás. Nunca se amou tanto como se ama hoje na terra. Já é um acalento pra gente. Que pena que esses que amam não são donos de TV, dono de jornal. Mas a gente fica perdido naquelas notícias. Esquece. Tem gente fazendo bem aos montes. É só de passar, olhar e ver. O quanto ainda, né, o quanto cada vez mais a gente tem pessoas fazendo bem. Aí tem um projeto, aí tem um artífice. Quem é um artífice? Quem é o cara que vai fazer a obra? Quem é o pedreiro? Quem é o construtor? Somos nós. A reforma íntima é nossa, a gente não pode fazer a do outro e nem dar empreitada. Seria ótimo, né, tia? Aqui, eu vou contratar a da Graça e ela trabalha a minha reforma e entrega ela prontinha. Eu apresento aqui, ó, Deus, ó, como é que eu tô bonito. Da Graça assinou o projeto, não. Não posso reformar o outro, eu tenho que me reformar. A reforma íntima é responsabilidade de cada um de nós. Então o artífice somos nós. Lembra quando Jesus falou? A cada um segundo as suas obras. Não é assim? Então essa obra aí é a mais importante de todas. Essa reforma ela tem que acontecer para que a gente possa continuar construindo esse reino de Deus, evoluindo. Mas eu posso pedir uma ajudinha, não? Não, eu vou chegar agora. Vamos lá, nós estamos aqui dentro, né? Não deixa de ser. Apesar de ser a reforma, cada um responsável por si, Deus, na sua misericórdia, permite, e permitiu e nos permite agora e vai permitir sempre auxílio e ajuda. Nós estamos aqui hoje, cada um de nós, com certeza, está trabalhando essa reforma. Talvez sem perceber dessa obrigação que nós temos com a gente mesmo. Cada um de nós temos com a gente mesmo. Mas quase que no automático fazendo. Porque lê um livro, vê uma palestra, vê um seminário, ouviu falar de Jesus, aí vai começando a colocar em prática, não está nem percebendo, está fazendo. É a busca do auxílio. É. E aí, essa noite nós somos aqui vários. Nós não estamos procurando ajuda? Nós não estamos procurando auxílio? A casa vai nos oferecer isso. Porque tem filhos de Deus operando aqui para trazer esse auxílio que cada um necessita. E muitos de nós aqui já presentes já está recebendo auxílio, nem sabe. Porque enquanto estamos falando, ouvindo e o outro falando, a espiritualidade já trabalha com cada um de nós, dando aquilo que nós necessitamos. E a gente nem percebe. Não sabe disso. Se soubéssemos, a gente estava com a nossa mente elevada, vibrando na mesma sintonia do ambiente, porque nós estaríamos abrindo os canais para receber ajuda. Não é assim quando a gente toma um passo, não deve pensar no que a gente deseja de bem, pensar no Cristo, para facilitar a recepção? Como eu vou te doar algo se a minha irmã não abre a mão para receber o que eu vou botar na sua mão? Não adianta. Ou vou te dar água se está com alguma coisa no braço cruzado. Você tem que ser receptivo. Então a receptividade para receber também é parte nossa. Mas não estamos nessa casa só para receber, ou qualquer outra casa que a gente for, ou qualquer outro lugar que a gente esteja. Como cristãos a gente vai sempre receber ajuda, mas vamos também auxiliar. Porque vai ter sempre gente precisando de alguma coisa que nós temos e possamos dar. E eu não estou falando de dar materialmente não, porque isso é o mais fácil. Eu estou falando de dar aquilo que nós temos de sentimento. Aquilo que a gente pode ofertar ao outro. Que conforta a alma. Que tira o sujeito do parapeito da ponte. Na hora de desespero. Ou aquilo que dá um ânimo a um pai. Uma mãe. Então isso é necessário. Nós todos somos aprendizes do Cristo, meus irmãos. Todos nós somos aprendizes. Ninguém tem doutorado de cristianismo, ou de espiritismo, ou ciência que seja, das verdades do Espírito, das leis de Deus. Ninguém tem esse doutorado. Somos sempre aprendizes. Aprendemos a todo momento. Quantos minutos eu tenho já? Tranquilo, pode seguir. 7 horas. Tá ótimo. Tá bom?
Aí a outra dica, gente, é aquela, ó, contrate profissionais especializados. Vamos procurar lá se a gente consegue no Google, né? Que já que ele é o cara, né? A gente consegue na reforma íntima, quem é especializado? Lembra que lá atrás eu falei que não adianta você contratar ninguém para fazer, né? Então já vamos perdendo a esperança nesse sentido. Vamos mexer com o teu orgulho. É. Você é um deles. Que está nos passando de conhecimento. É, mas ó, em contrapartida, o quanto eu estou sendo beneficiado e aprendendo com vocês é grande. Porque cada olhar que dirige a sua atenção para mim é receptivo. Aquilo que a gente dá, a gente recebe. E nós estamos nessa, né? E a gente é apenas instrumento de Jesus, tá? Nesse momento, em qualquer momento que a gente tiver, nós somos o emissário do Cristo. O cristão, ele é sempre o emissário do Cristo. Importante ele atuar como cristão em todo lugar que ele estiver. Todo lugar que ele estiver. Isso é uma obrigação nossa. É isso que vai levar a gente para a felicidade, gente. Não é ganhar na Mega Sena do final do ano, que é tão passageiro. Naquela semana é uma alegria, uma coisa. Dali uma semana os problemas que são necessários reformar, né, por dentro, eles aparecem. Ah, minha conta no banco está linda, mas o problema está me corroendo aqui dentro. Minha consciência está pesada. Esse não acaba. Se fosse diferente disso, Dinamarca, Suíça, os mundos mais, os países mais ricos do planeta, não teria tanto suicídio como tem. O que falta? Não é coisa material. É um vazio existencial que não se compra. Se adquire através da reforma íntima, da prática do bem, seguindo os ensinamentos do Cristo. E vai ser sempre esse o ensinamento, mas se amanhã a gente achar um ensinamento bom, legal, com qualquer outro nome que não seja de Jesus, a mensagem, ótima, porque ela coincide com a mensagem do Cristo. Ou a gente acha que temos cristão no mundo inteiro. Nós não temos cristão no mundo inteiro. Nós não somos a maior religião do mundo. Mas todos eles receberam a mensagem do Cristo, com o nome de A, com o nome de B, porque todos esses que chegaram para falar de ensinamentos do bem, vieram em nome de Jesus. Jesus é o governador da terra, gente. A terra não era nada quando ela desprende do sol. Jesus já era o Cristo de Deus, escolhido por Deus para criar o planeta. 5 bilhões de anos. Jesus não está com a gente há 2.000 anos apenas. Então, tudo que nós temos de conhecimento que nos leva à perfeição foi trazido com a permissão de Jesus. Olha que legal. Então, não importa se é o José, se é o Manel, se é o Cristo. Jesus, nós temos a certeza que ele é o guia modelo. Mas e se ele mandou lá no Oriente tantos nomes conhecidos, com belas mensagens, com outro nome? É sempre mensagem do bem. É só colocar em prática. Aí fala assim, olha, não se apresse, é a outra dica, né? Não se apresse. A pressa pode levar a mais gastos, desperdícios e retrabalho. A pressa pode levar a mais gastos, desperdício e retrabalho. Algum de nós que tem a ilusão de que construir esse reino de Deus em cada um de nós, dá para fazer depressa? Não. Não dá. Não dá. Eu já estou um bom tempo aqui, não vou falar a minha idade, não, senão vocês vão descobrir a idade da Graça. Porque ela é mais velha que eu um ano, então não vou falar. Mas gente, nós já estamos esse tempo aqui, é um tempinho bom. Não sei se eu consegui andar um passo. É preciso muita força de vontade, muito bom ânimo. Quando Jesus fala, tenhais bom ânimo, que eu venci o mundo. Vocês também farão tudo o que eu faço e muito mais. Que mundo Jesus se referia? O governador da terra, ele e os espíritos construtores participaram da formação do planeta, é o nosso modelo e guia a ser seguido. Que mundo ele falava? No mundo terra? Ele já é perfeito. Já é um Cristo de Deus, então ele não está falando deste mundo. Apesar dele ter enfrentado as dificuldades do mundo, com amor,
perseverou o tempo todo. Mas esse mundo também é um mundo íntimo, que ele pede bom ânimo para que a gente possa vencer o nosso mundo. E nós vamos vencer. Estamos vencendo. Olhe para cada um de vocês, não tenho dúvida disso. Aliás, eu tenho certeza e fico muito grato, porque falou, amanhã, lembra daquele Maurício? Vamos lá buscar ele lá, porque ele tentou ajudar a gente. Entendeu? É assim. É um pelo outro mesmo. Não, meu Deus, eu estou passando mesmo. Vamos puxar o olho aí. Não tem problema não. Tá tranquilo. Olha pra frente, é céu e mar. Céu e mar. Tá. Eu vou buscar um companheiro nosso. E é bom quando a gente fala companheiro assim, mas tá, gente? Algum momento nós já ajudamos ele ou atrapalhamos, então está no caminho, está na caminhada. Que é Paulo de Tarso. Fantástico a obra de Paulo de Tarso, o trabalho de Paulo de Tarso. Quando a gente fala Paulo de Tarso, a gente lembra muito Saulo, né? Costumamos buscar muito a do Saulo, mas isso é aquela coisinha do velho homem que ainda está aí na rede, né? Ah, mas ele perseguiu os cristãos, né? A gente puxa logo isso. Mas o Paulo de Tarso, ele era o vaso mais preparado que Jesus encontrou na terra para fazer o que tinha que fazer. Como Maria de Magdala, ele não precisou de se transformar como Maria de Magdala se transformou. Ele já era um vaso que seguia as leis de Deus, as leis do Torá. Para ele aquilo ali era o certo. Os bandeireiros, os bagunceiros eram os cristãos da época, agitadores. Então vai a perseguição. Ele não tinha noção de quem era Jesus, da mensagem de Jesus. E aí, quando ele dá por si, encontra Jesus e devagarinho ele já vinha trabalhando dentro dele esse conhecimento do Cristo. E aí ele dá por vencido. Na entrada de Damasco, tem toda a história. E faz um trabalho maravilhoso. E é Paulo que a gente vai buscar hoje, quando ele fala assim, olha, na carta que ele passa, que ele escreve para os Tessalonicenses. Às vezes é difícil. Ele fala assim, examinai tudo, retende o bem. Examinai tudo, retende bem. Como nós já estamos trabalhando nossa reforma íntima, já estamos nos conhecendo, aquele livro de virtudes e de vícios, a gente já sabe os vícios, vamos trabalhar eles. Né? Contra eles. E alimentando e aumentando as nossas virtudes. Então, nesse examinar tudo, é examinar tudo mesmo. Tudo. Qualquer situação, qualquer mensagem, qualquer coisa que acontece no momento, e só ficar com aquilo que for bom. Porque às vezes a pessoa está falando alguma coisa e fala assim, poxa, mas nem tudo aí eu estou gostando. Mas então você tira o que você não gostou e fica com o que é bom. Retende o bem. É isso. É ficar com aquilo que é bom. A parte boa. Essa outra parte que eu vou falar aqui agora, eu vou trazer num outro estudo. Porque é a última que a gente vai falar hoje da reforma íntima. Que a doutrina espírita traz para nós como a grande mensagem, uma das grandes mensagens, que fora da caridade não há salvação. E o que é a caridade entendida por Jesus? Allan Kardec, quando ele recebe essa mensagem dos Espíritos, que fora da caridade não há salvação, como entender o que é caridade? E aí Kardec pergunta, né, na questão 886, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como Jesus entendia, como entendia Jesus, ou seja, como ele vivia. O que é a caridade? Os Espíritos responderam para Allan Kardec, benevolência para com todos. O que é benevolência para com todos? É querer sempre o bem do outro. Deus é o nosso Pai. Então todos nós somos irmãos. Isso é maravilhoso. Irmãos não brigam entre si, brigam? Não? Não deveriam. Não deveriam. Mas brigam. Mas aqueles que se brigam, que não têm tanta simpatia um pelo outro, tem um porquê. E aquele que sabe um pouquinho mais dos porquês, aceita numa boa. Porque a gente não sabe o que fez com ele ontem. Nós não sabemos. Podemos ter tirado a vida desse companheiro. Nada faria a gente voltar a começar a conversar se não fosse pelos laços do sangue. E a gente nasce na mesma casa.
Aí tem aquela birrinha, eu tenho outra. Mas nem toda gente que antipatia ou briga que seja porque matou o outro, não, pelo amor de Deus. Eu estou levando o extremo aí também, vai entender. Mas qualquer antipatia que a gente tinha, uma inimizade, vamos lá, cai na mesma casa. Contrário disso, tem irmão e tem irmã, tem pai e mãe que a gente a gente ama de paixão, não? Pai e mãe amam todos os filhos. E percebe a diferença, ama. Mas tem aqui que a gente tem mais, não sabe, a gente não sabe o porquê. Eu tenho 2 filhos, Lucas e Clara. Quando o Lucas foi, um mês antes do Lucas nascer, eu estive no plano espiritual e encontrei com ele. Sem ninguém saber, eu sabia que ele ia vir. Mas a menina falou comigo assim, pai, eu vou. Vou demorar um tempo, mas eu vou. E me deu um abraço. Eu nunca senti nada na minha vida, nessa existência, que se assemelhe àquilo. Eu não sei que sentimento é aquele que eu não consigo explicar. Esse abraço. Então é algo que é um afeto antigo. Então nós somos assim, afinidades e não afinidades. E a gente vai acertar isso dentro da família. Por isso que é importante. Tomando conhecimento disso, a gente abrir o coração sempre. Seja dentro da família, seja fora, para aquele que se apresenta como adversário. É sempre um teste para cada um de nós. Não cabe a nós enfrentarmos o outro do mesmo jeito que ele traz para nós. É preciso dar outra face. E o que é dar outra face? Tenho certeza se eu perguntar para cada um de vocês o que é dar outra face, porque eu já falei isso aqui, aqueles que ouviram sabem. Não é dar o rosto. Jesus, quando falou isso, uma das coisas que mais odiavam os judeus na época era tomar um tapa no rosto. Aí Jesus sabiamente fala assim, se alguém te der um tapa no rosto, dê o outro lado para ele bater. E a gente está pensando até hoje, eu não vou deixar bater na minha cara. Não, não é não. Não é isso que Jesus disse, não. Dar outra face é receber o que vem de encontro a nós e que não é bom. Dá outra face, dá o contrário. Recebe com amor, fraternamente. É dar outra face, é dar sentido contrário àquilo que veio para você. Se veio palavras caluniosas, se veio injúria, se veio raiva, dê amor. Isso é dar outra face. Então a gente tem que começar a cada um de nós trabalhar isso em nós. Isso é reformar. Ou seja, o velho homem vicioso necessita de reforma, porque formou a sua estrutura moral de forma errada. Já fez coisas boas, mas continua ainda com as coisas ruins. E vagarosamente, porque a perfeição não é dada a passos largos, a gente vai vencendo, trabalhando as virtudes. Gente, eu não sei como agradecer a vocês. Eu sei que eu trabalhei a paciência de vocês. Obrigado, tá? Pela doação. Pelas doações amigas. Deixa eu falar uma coisa. Tá. Deixa eu falar uma coisa importante. A gente dá outra face. A gente vem na vida e a gente aprende as coisas. Eu falei isso com vocês hoje, porque eu me sinto magoado de uma pessoa, me sinto magoado com a atitude. Poderia ter sido diferente, chegava aqui pedindo, se só gente, por favor, isso assim, saia tranquilo, resolvi esse problema. Tá? Então, eu pedi desculpa, mas eu me senti envergonhado. Tá? E outra coisa, não deixa de ser pra gente, é como Deus está testando a gente a todo instante. Foi um momento que resolveu de uma forma não muito boa, mas quando amor e atrito maior, nós vamos para outra face de 2 minutos e resolvemos esse problema. Então, eu quero agradecer muito vocês pelo carinho, pela sinceridade, pela paciência. Podem contar sempre com a gente. Tá bom? Um beijo para vocês para terminar. Obrigado. É natural o seu, a gente sentir. Na primeiro momento, né? Como disse a Joana de Anjos, pede para a gente refletir. 15 minutos, 1 hora, acalmar o coração, né? Entender tudo isso que se passa. Faz parte da vida e nós vamos enfrentar isso muito ainda. Temos um caminho
O caminho não é fácil. Eu perguntei a você quem ia encerrar, ela falou, se você quiser, você encerra. Ela já fez a oração, pode ser. Você esteja à vontade, você sou um paciente comum, né, cara? Poxa vida. Ô, gente, então não vamos manter nossos pensamentos elevados a Jesus para agradecer por esses momentos. Né? Desculpa, mas recebi uma situação há muito tempo que eu não vivenciava, que eu vivia. Eu ia fazer